Olá, boa tarde pessoal do segundo ano da Escola Crescer, que é o professor Jonas Henrique, professor de Química, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade naquele momento em que nós paramos, que foi as concentrações. Porém, como já faz algum tempo que a gente não vê, né? Faz tempo que a gente não se vê, então provavelmente vocês não tenham dado uma reforçada, mas se der uma reforçada não custa nada reforçar novamente, né? Então a gente viu, né, no primeiro capítulo as concentrações, os seus aspectos qualitativos, quando é que ela é concentrada, quando é que ela é diluída, quando é que ela está saturada, quando é que ela está supersaturada, quando é que a solução é insaturada. Agora nós iremos abordar os aspectos quantitativos, ou seja, nós iremos determinar o quanto essa solução está concentrada. Para isso, nós iremos levar em consideração, né, a quantidade de soluto presente na solução. Então, para quantificar, basta observar o quanto que eu tenho do soluto em uma determinada solução. Aí eu faço as operações matemáticas, operações essas simples, né, e determino o valor. Bom, o detalhe em relação a essas concentrações, o quanto que eu vou quantificar em relação a essa quantificação, é mais uma questão operacional. Os conceitos são muito simples, porém a prática, né, ou seja, a resolução de inúmeras questões é que irá me tornar habilidoso para resolver as questões que vierem, porque o conceito é o mesmo, o conceito não muda, ok? Certo? Então vamos lá. Então, em relação às concentrações percentual, se é percentual, ou seja, remete à ideia de porcentagem, porcento, ou seja, por 100, irei ter que multiplicar todas elas por 100. Né? Então, eu terei a concentração percentual massa por massa, né? A concentração percentual massa por volume e percentual volume por volume. Como o soluto sempre vai ser menor do que a solução, o valor numérico do soluto vai ser sempre menor do que o valor numérico da solução, esse valor vai ser sempre menor do que 1. Então, multiplico por 100 e obtenho esse valor em porcentagem. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Se tratando das concentrações percentual, observa que quando é massa por massa, eu tenho massa em cima e massa embaixo. Então, se eu usei a unidade de gramas, né, ou miligramas, ou quilogramas, a unidade que eu uso em cima, eu uso embaixo. Então, o que está em cima está embaixo, cancela uma com a outra. Ou seja, concentrações percentual, massa por massa e volume por volume, são admissionais, ou seja, não tem unidades. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é que o conceito diz? Percentual massa por massa. É a razão, né, entre, né, a massa do soluto por a massa da solução. Então, é a relação entre a massa do soluto pela massa da solução. Quando eu estou me referindo à massa, né, concentração percentual em massa por volume, então terei a relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. A gente observa quando eu estou falando volume por solução, ou massa do soluto pela solução, estou repetindo esse termo várias vezes. Por quê? Porque sempre vai ser a relação do soluto pela minha solução, tá? Sempre vai ser. Mas para facilitar os cálculos, sempre é indicado os índices, sempre é indicado pelos índices 1, 2, ou quando não tem índice nenhum, é porque é a solução. Por exemplo, aqui ó, nessa massa eu tenho 1, então essa massa é a massa do soluto. Se eu tivesse um 2, então a massa seria a massa do solvente. Se eu não tivesse índice nenhum, como aqui embaixo, então essa massa é a massa da solução. Então toda vez que eu tiver o índice 1, é soluto. Quando eu tiver o índice 2, eu estou me referindo ao solvente. E se eu não coloco índice nenhum, eu estou me referindo a
solução. Um detalhe especial, uma atenção especial em relação ao percentual massa pelo volume, porque a massa geralmente é dada em gramas, né? A massa é em gramas e o volume é em ml. Então a massa é em grama, mas o volume é em ml. Então se eu digo que eu tenho 10 gramas, olha, se eu tenho um percentual de 0,9% em massa por volume, então é porque eu tenho 0,9 gramas para cada 100 ml, não é? Porcento, então é por 100. Então, para cada 100 ml eu vou ter 0,9 gramas. Como é que isso aqui é cobrado em questões? Geralmente é cobrado assim: uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Determine a concentração percentual. Observe. Eu sei que para eu determinar o percentual é a massa do soluto pela massa da solução. Mas o que é massa da solução? Massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, não é? O que é que eu tenho numa mistura? Não é? Duas substâncias, no mínimo duas substâncias, que é o meu disperso e o meu dispersante. Então, a minha solução vai ter duas substâncias no mínimo, que é uma que vai estar dissolvida na outra. Então, nesse caso, a massa da solução é a soma da massa do soluto mais do solvente. Então, para efetuar esse cálculo, como que seria? Então, seria assim, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, a concentração, né, percentual em massa, seria... Tá aqui um Tzinho. Esse T que eu coloquei é de título. O título era a denominação que era utilizada antigamente. Hoje não se usa mais essa denominação título. É a massa do soluto, que é 8 gramas, pela massa da solução, que é 50. 50 não é 42. 42 é apenas a massa do solvente. A massa da solução é a soma das duas massas, ou seja, 8 mais 42. Então, 50. 8 dividido por 50 é 0,16. Como eu quero em porcentagem, né, eu multiplico por 100 e isso dá 16%. Outra forma de quantificar é utilizando a concentração massa por volume, né? Massa por volume. Um detalhe em relação a essa massa por volume, aqui massa do soluto, né? Então índice 1, porque uma observação é em relação ao volume, porque o volume é dado em litros, Então é a concentração da massa, né? Relação entre a massa em gramas pelo volume da solução em litros. Se esse volume fosse em ml e eu calculasse direto, eu iria obter a porcentagem em massa, tá? Então, toda vez que a questão eu pedir a concentração massa pelo volume e ela me der em ml, eu terei que converter para litro, né? Se ela me der em mililitro, eu converto para litro. Como é que eu faço essa conversão? É muito simples. Do menor para o maior. Se eu vou para a direita, do menor para o maior. Se eu vou para a direita, eu multiplico por 1000. Se eu vou para a esquerda, eu divido por 1000. Ok? Ou seja, se eu tenho 10 ml e quero ir para litro, 10 ml. Do ml, né? Mili, então é 10 a menos 3, então é um valor menor. Então, da esquerda para a direita, eu estou em ml e quero ir para litro, que é litro e ml. De ml para litro, o que é que eu faço? Divido por 1000. Então, 10 dividido por 1000 vai dar 0,01. Se fosse o contrário, eu tivesse de litro querendo ir para ml,
Então, o que eu faço? De litro para ml, o que eu faço? Multiplico por 1000. Né? Como é que isso aqui é visto? Né? Como que é visto em algumas questões? Aqui uma informação. O rótulo do frasco de Guaraná, Diet, apresenta uma concentração, aqui voltando em consideração, de sacarina sódica igual a 0,358 gramas. Aqui está em litro, mas o correto é gramas. Está errado bem aqui. Erro de digitação. Gramas por litro. Em aspectos físicos, em termos físicos, o que é que isso me diz? Isso me diz que para cada 0,300 gramas, eu vou ter 1 litro de solução. Ou seja, em 1 litro de solução, eu tenho uma massa de 0,358 gramas. Densidade da solução. Quando eu falo densidade, às vezes me remete uma ideia de propriedade física da matéria, porque a densidade, de fato, é uma das propriedades físicas da matéria. Porém, quando eu me refiro à densidade da solução, eu não estou me referindo à propriedade da matéria, e sim a relação entre a massa da solução pelo volume da solução presente, não é? Presente na minha solução que eu preparei. Eu coloquei aqui a fórmula da percentual em massa e da concentração massa pelo volume, né, para a gente ver que as fórmulas se parecem muito, porém o conceito é diferente, né? A representação gráfica é bem semelhante, agora o conceito é diferente. Porque nesse volume, né, esse volume é dado em ml. Esse volume é dado em ml, enquanto esse é dado em L. Aqui em mililitro, aqui em litro. O volume da densidade geralmente é dado em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. Mesma coisa que ml. Porém, pode vir em litro também, não tem problema não. E a massa geralmente é em gramas. Ok? Só que aqui, ó, essa massa em gramas não é do soluto. Porque se fosse do soluto, seria percentual em massa, né? Essa massa aqui é da solução, ou seja, já é da soma do soluto mais do solvente. Outra forma de quantificar isso aqui, essas concentrações, é através da concentração mol por litro, né? Também chamado de concentração em quantidade de matéria. Antigamente era muito utilizada a concentração molar ou molaridade. Essas duas denominações ficou em desuso. Até em quantidade de matéria é muito comum ainda se ver, mas geralmente nas questões vê mais mol por litro. Consideração mol por litro é o número de mols do soluto, sempre é o soluto em relação ao volume, em relação à solução, dividido pelo volume da solução. Esse número de mols é representado por N1, né? N, o número de mols, 1 por ser do soluto. N1 é a massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar do soluto, ou seja, gramas por mol, né? Massa molar. Se eu pegar esse N1, que é massa em gramas, dividido pela massa molar, e aplicar nessa forma, eu obtenho essa outra forma aqui, né? Então fica M1 dividido por M por massa molar dividido pelo volume, né? Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então um ia para cima, um ia para baixo, eu iria chegar nessa fórmula bem aqui. Vamos ver como é que isso é aplicado, como é que é cobrado em questões. Vamos lá. Então é assim, ó. Considere o seguinte exemplo para poder visualizar como é feito de cálculo. Ou seja, só para poder, a título de cálculo, nós iremos até ver como que é cobrado. Uma solução de 100 ml, observa aqui, ó, mol por litro. A questão está dando em ml. Se está em ml, eu tenho que converter para litro. Como é que eu converto para litro? Vamos voltar lá. De ml para litro. O que eu faço? Divido por 1000. Ou seja, basta dividir esse 100 por 1000, que vai dar 0,1 litro. Tá?
contém 20 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o meu soluto, né? Como proceder para expressar o que eu devo fazer para poder encontrar essa concentração, né? A concentração dessa minha solução em quantidade de matéria. Quantidade de matéria, né? Que é o número de mols por volume, ou seja, concentração mols por litro. Então, como é que eu faço para proceder? Aplicando a fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó. Então, a molaridade, né, que é um termo que não utiliza mais, né? Concentração mol por litro, vai ser a massa em gramas, que é 20, dividido pela massa molar vezes o volume. O volume não uso 100, eu uso em litros, que é 0,1. Essa massa molar é a massa da molécula, a massa do composto. Nesse caso aqui não é molécula, é um composto, né? Composto único. Então, é a massa da substância. Essa massa da substância eu obtenho ela diretamente da tabela periódica. Então, eu vou lá na tabela, olho os dados da massa molar, eu vejo lá que a massa do sódio é 23, a do cloro é 35,5, somando tudo vai dar 58,5. 58,5. Então, observa, a maioria dessas questões, aí vou dividir, né, 20 por 58,5 vezes 0,1, vou obter o valor da minha concentração. Então, observa, a maioria dessas questões, maioria não, todas essas questões são 3 incógnitas, né? Aliás, 3 dados e uma incógnita. Sempre vai ser assim, observa, sempre tenho 3 dados. 2 dados a questão me dá e um dado ela me pede. Observa lá na primeira. 3, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na outra, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui também, ó. 1, 2, 3. Mas aqui é 4. Não, é 3. É 1, 2, 3. Porque essa aqui a questão é obrigada a dar, né? Se ela não deu, como esse caso aqui, mas eu tenho na tabela. Ela tem que me fornecer a tabela, ok? Então, fazendo agora aqui uma correlação entre a concentração gramas por litro, né, que é massa por volume, e a porcentagem massa, né, que antigamente era chamado de título. Então, vamos lá. Por isso que foi apresentado aqui pela letra T. Então, eu sei que a concentração grama por litro, né, massa por volume, é a massa do soluto dividido pelo volume. E a porcentagem massa é a massa do soluto pela massa da solução. E o que é a massa da solução? Que é o Mzinho sem índice nenhum. É a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, se eu pegar esse T, né, e dividir pelo C, então eu vou ter, quem é C? C é massa do soluto pelo volume da solução. Quem é T? T é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Divisão de fração, conserva o primeiro, né, e multiplica pelo inverso do segundo. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Está em cima, vai para baixo. Está embaixo, vai para cima, né? Então, fica M1 vezes M1 mais M2, né, dividido por V1 mais vezes M1, né? Correto? Então, esse M1 com esse 1 corta, fica M1 mais M2, dividido por V. Mas quem é M1 mais M2 dividido por V? M1 mais M2 é a massa da solução, dividido por V. Quem é massa da solução dividido por V? Observa bem aqui. Massa da solução dividido por V é a minha densidade. Ou seja, eu posso colocar que a concentração em gramas por litro dividido pela porcentagem massa é igual à densidade, né? Fazendo o meio pelos extremos, eu tenho que concentração em gramas por litro, né? Massa por volume é igual a densidade vezes o título. Quando essa densidade é dada em gramas por ml, eu tenho que passar esse ml para
litros. Por que tem que transformar para litros? Porque a concentração gramas, massa por volume, é em gramas por litros. Então, para fazer isso, o que é que eu faço? Multiplico por 1000. Correto? Multiplico por 1000 para poder obter em litros. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua, só que agora vendo a parte, vendo a questão de exercício, praticar através de exercício.